Ó, atenção, vamos mudar de assunto agora. Queria pedir para você que está acompanhando o Balanço Geral, ouvir com calma essa história. É um dos principais assuntos do nosso programa, é um assunto gravíssimo. A gente tomou cuidado de ouvir todas as partes para te trazer informação correta, com credibilidade, do jeito que você está acostumado, o que é a marca da RIC TV. Atenção para a história. A paciente procura a unidade de pronto atendimento do Jardim do Sol. Ela vai até lá para receber o atendimento. Só que depois do atendimento, ela sai e vai para a delegacia. Buganza, por que ela foi para a delegacia? Ela foi denunciar que teria sido assediada sexualmente pelo médico durante o atendimento. E aí a gente começa pela versão da vítima. Segundo essa jovem, de 23 anos, ela vai para a UPA com sintomas de gripe. Chega lá para o atendimento, entra na sala com o médico, e aí, segundo essa vítima, o assédio começa com palavras. Ele teria chamado ela de bonita e depois de gostosa. Essa é a versão da vítima, certo? Depois, ele insinua que ela deveria deixar o marido. E para finalizar essa denúncia, ela fala que para ele aplicar uma injeção, ela teria que retirar a calcinha. Tá aí a denúncia. A Ana Contato está ao vivo com a gente, da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, onde tudo aconteceu. Ela está acompanhando esse caso desde o início, como eu disse mais uma vez, ouvindo todos os lados, todas as partes. E Ana, uma denúncia muito grave, o que você acompanhou na delegacia, conseguiu ouvir testemunhas, inclusive, sobre esse caso? Bom dia para você. Bom dia, Buganza, e bom dia para você que acompanha o nosso Balanço Geral. Pois é, tudo começou bem cedinho, nas primeiras horas da manhã dessa terça-feira, aqui na UPA do Jardim do Sol, na Avenida Leste-Oeste. Essa moça de 24 anos, Buganza, contou que ela veio do Mato Grosso do Sul para Londrina com o filhinho dela de 2 aninhos, porque ela, o marido e o filho moram lá. Só que o filho dela está doente e a família do marido dela é daqui de Londrina. E a família disse, olha, como aí não tem muitos recursos médicos, Londrina, né, tem hospitais, inclusive hospital infantil, tem o pai, venham para cá que aqui vocês vão ter um tratamento médico mais adequado. E aí foi o que ela fez, pegou o ônibus da cidade do Mato Grosso do Sul, onde ela mora, com o marido e com o filho, e veio para Londrina, chegou aqui no domingo. Só que aí quem começou a passar mal nesse meio tempo foi ela. Começou a sentir sintomas de gripe, garganta inflamada, e aí o que a família disse? Olha, aqui em Londrina tem também a UPA, né? Tem a UPA do Jardim Sabará e a UPA do Jardim do Sol, onde você pode receber atendimento. E aí ela chegou ontem à noite, passou a noite esperando por atendimento. E aí hoje de manhã ela foi atendida por um médico, inclusive que é concursado da Prefeitura de Londrina, trabalha há exatos 30 anos para o município. E aí durante a consulta ela diz que o médico começou com algumas insinuações, Buganza. Ele teria perguntado para ela de onde ela disse que era do Mato Grosso do Sul, ele perguntou se ela era casada, ela disse que era, mas que o marido tinha ficado lá e que ela tinha vindo sozinha para cá, só com o filhinho de 2 anos. E aí, de acordo com ela, o médico disse, nossa, mas se eu fosse casado com você, eu não deixaria uma mulher bonita como você viajar sozinha. O seu marido faz o quê? Aí ela disse que o marido é caminhoneiro. E aí o médico teria dito, mas você sabe que caminhoneiro trai muito a esposa, né? Eu acho que você deveria fazer o mesmo. Acho que você também deveria trair o seu marido, você é muito bonita. E teria dito também que ela é muito gostosa. E aí ela disse que ficou bastante constrangida e o médico, para finalizar o atendimento, falou, olha, vou ter que te dar uma injeção no glúteo, né, uma injeção nas nádegas, e eu preciso que você tire a calcinha. Ela disse que nesse momento, depois de todo esse possível assédio, ela ficou desesperada e saiu correndo aqui pela UPA. Viu, Buganza? Saiu correndo, chorando, pedindo socorro, pedindo ajuda. E aí outras pessoas que estavam aqui a ampararam, a socorreram e chamaram a polícia e também a guarda municipal, viu, Buganza? A partir daí foi uma confusão sem fim que durou até agora o finalzinho da manhã. Você conseguiu conversar com a sogra dessa vítima, que falou um pouco mais sobre como tudo aconteceu? A vítima não quis dar entrevista, mas a sogra se pronunciou. Conta pra gente.
Exatamente isso. A mulher estava muito abalada, chegou inclusive a passar mal lá na delegacia quando chegou lá, estava muito nervosa. A sogra dela também ficou muito nervosa, chorou bastante, mas resolveu falar com a gente até para tentar alertar outras pessoas. Ela gravou a entrevista, vamos acompanhar agora. Justiça seja feita, né? Que ele não possa fazer isso com outras pessoas, porque é muito desgastante, é muito humilhante, é muito triste isso. Ainda bem que tivemos todo um aparato, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, foram muito atenciosos com ela, prestaram tudo o que ela precisava, ela teve. Então isso consola, não resolve, né? Porque parece que quando começam a surgir problemas na mídia, parece que aí começa a desandar tudo. Ontem, né, com tanta notícia ruim, a gente não acha que vai acontecer, né? Ela foi forte, com tudo o que ela passou, com todo o choro, ela chegou aqui na delegacia vomitando. Mas agora ela já está melhor, ela já está mais calma. Levar ela para casa para ela se acalmar mais e ela estava muito preocupada e eu disse, você não fez errado, quem fez errado foi ele. Ele tem que ter vergonha, não você. É necessário que se tome providências, né? Não pode continuar assim. Tantas outras, talvez mulheres que são mais frágeis, não conseguem delatar e aí fica impune. Não pode, né? Isso tem que ser delatado, tem que ser passado para frente e a justiça tem que ser tomada. Eu não sei o que vão fazer, mas que seja feito com rigor, né? Assim não pode ficar. 12:05, para você que está chegando agora, esse é o relato, então, da sogra da vítima. Para você que não está inteirado do caso ainda, nós estamos fazendo a cobertura de uma denúncia de assédio de um médico contra uma paciente dentro da unidade de pronto atendimento do Jardim do Sol. Ana, você também conversou com o delegado, não é? O que ele disse? Exatamente, doutor Roberto Fernandes assumiu o plantão às 8 da manhã e já chegou então para resolver esse caso. Ele ouviu tanto a vítima, né, essa paciente, quanto o médico e também testemunhas, pessoas que estavam aqui na UPA no momento de toda essa confusão. E aí, ao delegado, a vítima, né, essa paciente, confirmou o que tinha dito a princípio para a Polícia Militar, de que recebeu então esses elogios e esse assédio, e o médico, né, por sua vez, disse que tudo não passou de um mal-entendido e que em nenhum momento ele proferiu essas cantadas e esse assédio. Vamos acompanhar o que o Dr. Roberto Fernandes disse. Essa história da calcinha, ela entende que era uma pergunta impertinente. Ele teria dito a ela que era a segunda versão dela, que ela era uma mulher bonita, né? Perguntou se ela era casada, onde ela morava, o que o marido dela fazia. Quando ela disse que o marido dela era caminhoneiro, ele disse que jamais ele deixaria uma mulher bonita como ela por 30 dias e sair viajando, né? Ele jamais faria isso. E por fim ela disse que ele falou que ela seria muito gostosa. Doutor, em relação a essas acusações que ela faz, o médico nega, diz que não falou nada disso para ela? Ele nega, né? Ele nega uma parte. Ele fala que ela teria dito que estava constrangida em tomar a injeção porque ela estaria sem calcinha, né? Então ele nega que ele tenha dito a ela que ela teria que tirar a calcinha. Ele nega que teria falado que ela é gostosa, nega que teria falado que ela é bonita. Em resumo, ele nega praticamente tudo. O assédio sexual, ele pressupõe alguma hierarquia, digamos assim, né? Isso, o crime de assédio sexual, ele pede uma hierarquia. E eu não vejo hierarquia nenhuma entre médico e paciente, diferentemente de um gerente, um chefe, que para promover a vítima exige a troca por sexo, né? O professor, para dar uma nota melhor para a aluna, exige, né? Isso aí a gente entende que seria assédio sexual. No caso médico-paciente, eu não consigo enxergar desta forma, até porque ela não estava em situação vulnerável, não estava numa mesa de cirurgia, nem nada. Tá. Tem a violência psicológica, que foi o enquadramento que eu dei. Por quê? Porque eu entendi que ela se sentiu ali constrangida, ficou muito abalada, segundo as palavras dela, se sentia um lixo, diante dessa, digamos assim, investida dele com perguntas impertinentes. Ela relata que em momento algum ele propôs a ela praticar sexo, sair com ele, em momento algum ele fez isso. Mas a forma como ele foi conduzindo a conversa fez com que ela fosse se abalando. Então eu entendi ali
que houve então essa violência psicológica. 12h08, ouvimos então a sogra da vítima, o delegado, e a Ana também conversou com o advogado do médico, que nega todas essas acusações, não é, Ana? Exatamente, ele nega, diz que o cliente então é médico há muitos anos, só aqui no município ele trabalha há 30 anos, é concursado desde 1992 e diz que o cliente sempre teve uma conduta muito idônea e que tudo realmente não passou de um mal-entendido, tanto é que o delegado não enquadrou a situação aí num possível assédio. Vamos acompanhar o que o advogado do médico disse. Ele nega. O atendimento foi um atendimento como outro qualquer. A queixa dela era de faringite. Ele pediu para tirar a máscara e examinou a garganta. Diante do quadro, ele prescreveu a benzetacil, que é uma das alternativas. Ela parecia um pouco constrangida e ela disse que estaria sem calcinha. Ele disse que não tinha problema, porque quem vai administrar, o médico não faz a injeção, o médico só prescreve. Quem ia fazer a injeção ia pedir para baixar só um pouquinho e administrar a injeção. Diante desta informação, ela então aceitou tomar a injeção, ele fez a prescrição, entregou na mão dela e ela saiu da sala. Foi o que aconteceu. A queixa dela é bem simples, bem tranquila, nesse sentido. E é nesse sentido que nós estamos dizendo, né? Sequer houve importunação sexual. Tanto que o delegado já desclassificou, fez um termo circunstanciado, porque ele precisava fazer algum documento, e nós vamos, certamente, no momento oportuno, fazer os devidos apontamentos quando formos intimados para tal. 12h10. Tem a denúncia da vítima, tem a versão do advogado, tem a decisão do delegado com relação à violência psicológica. E referente a tudo isso, Ana, nós procuramos também a Secretaria de Saúde para saber se alguma medida será tomada, se a Secretaria deve ou não afastar o médico com relação ao que aconteceu. Qual foi a resposta da Secretaria, Ana? A Secretaria de Saúde se manifestou por meio de nota, Buganza. Disse que repudia qualquer tipo de assédio, disse que está à disposição das autoridades para qualquer tipo de esclarecimento e informou também que o caso já foi encaminhado à Corregedoria do município para que seja apurado e aí então, depois de uma investigação, ver se vai ser o caso desse médico ser afastado. Mas por hora, ele segue trabalhando normalmente. Tá certo, Ana. Obrigado pelas informações. Se a gente tiver alguma novidade, a Ana volta ao vivo com a gente, alguma decisão diferente da Prefeitura, algum pronunciamento do secretário de Saúde, a gente traz ao vivo para vocês aqui no Balanço Geral. Seguindo, 12h11, para a gente entender um pouco melhor sobre o que aconteceu e a decisão do delegado, vou conversar ao vivo agora com a doutora Isabô Gomes, advogada. Doutora, primeiro, obrigado por acompanhar o nosso Balanço Geral, por aceitar dar entrevista para a gente. Por que essa decisão do delegado de violência psicológica e não assédio? Faltou alguma coisa para ser caracterizado um assédio nesse caso? Bom dia, boa tarde para você. Acho que a doutora Isabô não está me ouvindo, né? A gente vai restabelecer o contato com a doutora Isabô para a gente continuar falando sobre esse assunto, porque a decisão do delegado foi por violência psicológica. E aí a gente tem que entender, mas assim, a vítima vai até a UPA, faz esses relatos, não é? De que o médico teria pedido para ela deixar o marido, que teria falado algumas palavras ali como bonita e gostosa, que teria pedido para ela baixar a calcinha para aplicar a injeção. Essa é a versão da vítima. O delegado, junto com o médico, apresenta uma defesa, diz que não foi em nenhum momento assim incisivo com a moça, traz uma outra versão, diz que na verdade essa vítima que estaria sem calcinha, essa é a versão do médico e do advogado. E a gente está tentando entender o seguinte: por que dessa decisão de violência psicológica? Você já tinha visto uma decisão como essa? Em algum fato como esse? Por que o delegado não caracterizou esse assédio? Será que a denúncia da vítima, a forma como que ela relatou, pesou nesse sentido? Agora sim, restabelecido o contato com a advogada, a doutora Isabô Gomes. Doutora, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no Balanço Geral. Queria começar perguntando o seguinte, doutora, por que essa diferença de decisão do delegado de violência de violência psicológica no entendimento dele
e não de assédio sexual, como relata a vítima. O que faltou aí para ser caracterizado um assédio, na opinião da senhora? Boa tarde para você. Boa tarde, Buganza. Funciona assim, o crime de assédio sexual, ele está tipificado no artigo 216-A do Código Penal, e ele fala que precisa ter esse constrangimento dessa vítima no intuito de obter uma vantagem ou favorecimento sexual dentro de uma relação de hierarquia. Então, o assédio sexual ele sempre vai estar lidando com uma relação de hierarquia, ou seja, professor e aluna, empregador e empregado, sempre nesse vínculo de hierarquia. Nesse caso, não existe essa ligação de hierarquia. O que tem ali é uma paciente e um médico, eles estão em pé de igualdade na consulta. Ela não estava em situação de estar debilitada e nem em condição de vulnerabilidade para que ele estivesse nessa posição de hierarquia ou de uma condição, como é que eu posso falar, de maior controle sobre ela. E ele também não chega a pedir um favor sexual, pelo que eu entendi na leitura ali do caso, ainda que de forma superficial, né? O que eu digo de leitura do caso são as notícias, o que eu ouvi falar, né? E além disso, dentro do crime de assédio sexual, além de ter essa necessidade desse vínculo, ele teria que ter pedido esse favorecimento sexual. E até onde eu sei, ele não chegou a pedir nada para ela. O que ele pediu foi... Pode falar, doutora, nós estamos te ouvindo. Acho que a gente teve alguma interferência com a doutora, mas ela estava explicando e eu vou fazer o seguinte. Convida a doutora para vir ao vivo com a gente no estúdio, para a gente falar sobre o assunto, pode ser? A doutora vem ao vivo com a gente então no estúdio, fica mais fácil ela aqui no estúdio para a gente conversar, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, até entender o porquê dessa decisão do delegado de violência psicológica. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Se tiver alguma novidade, como por exemplo alguma decisão da Secretaria de Saúde, eu trago para vocês aqui no Balanço Geral. Tá certo? 12h16. Vamos seguir? Eu mostrei para vocês aqui no começo do nosso programa. Quero chamar sua atenção, é um dos principais assuntos hoje do Balanço Geral, uma grave denúncia feita por uma paciente que procurou atendimento na UPA do Jardim do Sol. A denúncia ela vai até essa UPA para ser atendida, é colocada na sala junto com o médico. Na sequência, ela sai da sala e procura a delegacia. Ela diz o seguinte: o médico teria assediado essa vítima. Essa é a fala dessa mulher, dessa jovem de 23 anos. E o que ela relata, Buganza? Ela diz o seguinte: durante o atendimento, o médico teria se referido a essa jovem como bonita e como gostosa. E ela começa a se sentir ali ofendida, começa a se sentir constrangida. De acordo com esse médico na sequência, de acordo com essa vítima, na sequência, o médico pede para ela retirar a calcinha para aplicar uma injeção. Ela não concorda. E aí procura a delegacia, vai todo mundo para lá. Vai a vítima, vai o médico, vai o advogado também desse médico. O que você vai acompanhar agora são todos os detalhes sobre essa história, ouvindo o relato dessa vítima, ouvindo a versão desse médico e a decisão do delegado sobre o que aconteceu. E na sequência, eu vou ter uma especialista aqui no estúdio para a gente conversar sobre esse assunto tão sério, tá certo? 13h35, pode pôr a reportagem. Ela foi forte, com tudo o que ela passou, com todo o choro, ela chegou aqui na delegacia vomitando. O relato é da sogra que acabou de receber a nora em casa e já está passando por maus bocados. A jovem de 24 anos mora com o marido e o filho de 2 anos no Mato Grosso do Sul. Como o menino está doente e a cidade onde a família mora não tem muitos recursos, ela resolveu vir para a casa da família do marido em Londrina em busca de atendimento médico. Chegando aqui, ela mesma acabou doente, com sintomas de gripe, e foi até a UPA do Jardim do Sol, na zona oeste da cidade. No meio da consulta, diz que o comportamento do médico mudou. Ele teria passado a elogiar a forma física dela e a fazer insinuações. Teria dito a ela que era a segunda versão dela, que ela era uma mulher bonita, né? Perguntou se ela era casada, onde ela morava, o que o marido dela fazia. Quando ela disse que o marido dela era caminhoneiro, ele disse que jamais ele deixaria uma mulher bonita como ela por 30 dias e sair viajando, né? Ele jamais faria isso.
E por fim ela disse que ele falou que ela seria muito gostosa. Ela estava muito preocupada e eu disse, você não fez errado, quem fez errado foi ele. Ele tem que ter vergonha, não você. Em choque, a mulher saiu correndo e veio até a recepção da UPA para pedir ajuda. Chorando muito, ela foi amparada por outros pacientes que acionaram a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Médico e paciente foram levados até a central de flagrantes e foram ouvidos pelo delegado. Aqui, a mulher reforçou o que tinha dito na unidade de pronto atendimento. Já o médico negou qualquer tipo de assédio. O advogado dele informou que o cliente agiu de acordo com o protocolo, como faz com todos os pacientes que atende na UPA. Ele nega. O atendimento foi um atendimento como outro qualquer. A queixa dela era de faringite. Ele pediu para tirar a máscara e examinou a garganta. Diante do quadro, ele prescreveu a benzetacil, que é uma das alternativas. Ela parecia um pouco constrangida e disse ela disse que estaria sem calcinha. Ele disse que não tinha problema, porque quem vai administrar, o médico não faz a injeção, o médico só prescreve. Quem ia fazer a injeção ia pedir para baixar só um pouquinho e administrar a injeção. Diante desta informação, ela então aceitou tomar a injeção, ele fez a prescrição, entregou na mão dela e ela saiu da sala. Foi o que aconteceu. Muito abalada, a mulher preferiu não gravar a entrevista. A sogra dela também ficou em choque com a situação. A justiça seja feita, né? Que ele não possa fazer isso com outras pessoas, porque é muito desgastante, é muito humilhante, é muito triste isso. Como não houve nenhum ato que configure assédio, o médico foi autuado por violência psicológica contra a mulher. Tem a violência psicológica e foi um enquadramento que eu dei. Por quê? Porque eu entendi que ela se sentiu ali constrangida, ficou muito abalada, segundo as palavras dela, se sentiu um lixo, diante dessa, digamos assim, investida dele com perguntas impertinentes. Ela relata que em momento algum ele propôs a ela praticar sexo, sair com ele, em momento algum ele fez isso. Mas a forma como ele foi conduzindo a conversa fez com que ela fosse se abalando. Então eu entendi ali que houve então essa violência psicológica. Médico e paciente foram ouvidos e liberados logo em seguida. A Secretaria de Saúde de Londrina se manifestou por meio de nota, dizendo que repudia qualquer tipo de situação como essa e que está à disposição da Justiça para esclarecimentos. Parece que quando começam a surgir problemas na mídia, parece que aí começa a desandar tudo. Ontem, né, com tanta notícia ruim, a gente não acha que vai acontecer, né? Sogra. 13h39. Então nós ouvimos a versão da sogra, a vítima estava muito abalada para falar, a versão também do advogado, desse médico, a versão do delegado. E agora estou recebendo aqui no estúdio a especialista doutora Isabel Gomes, advogada, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa decisão, doutora. A senhora estava acompanhando junto com a gente a reportagem, né? E muita gente ficou se perguntando, até mandou mensagem, né, no WhatsApp do programa, por que não assédio? Se ele chamou ela de gostosa, se de acordo com a vítima ele teria pedido para ela tirar a calcinha, por que o delegado teve esse entendimento diferente e caracteriza então a violência psicológica? Boa tarde. Boa tarde. Então, Buganza, é o seguinte, como eu estava tentando explicar por telefone, não caracteriza o assédio, porque o assédio ele é uma terminologia popular que a gente usa quando uma mulher ela é cantada na rua, ela passa por uma situação vexatória em relação ao corpo, a situação dela ser mulher. Na verdade, o assédio enquanto crime, ele exige uma situação de hierarquia. Então, ele sugeria um favorecimento sexual pela posição de hierarquia, ali entre professor e aluno, empregado e empregador, aí se caracteriza o assédio. Quando a gente está lidando, nesse caso onde o cara chegou e falou assim, que ela é gostosa, e foi extremamente vulgar e rude com ela, e desrespeitoso, entra ali na parte da violência psicológica, porque ele tirou toda a estabilidade emocional dela, ele afetou a psique dela a partir dessas frases completamente descabidas dentro da consulta, e ele tentou desestabilizar ela não só com essas frases, mas também, eu não posso nem dizer se satisfazer, mas dá aquela sensação de que ele era o poderoso ali. Então, quando ele vai e pratica esse ato de falar, olha, você vai ter que ficar sem calcinha aqui para fazer essa aplicação de injeção e necessariamente chamá-la de gostosa subsequentemente, falando das atribuições do físico dela, ele desestabiliza o emocional dela, ele causa esse dano puramente pela finalidade disso. Agora, no crime de importunação sexual, que seria talvez uma segunda hipótese de interpretação
legal para aplicar para ele, ele teria que estar satisfazendo a lascívia própria, ou seja, um desejo sexual dele próprio, ou seja, ele ia estar tendo que satisfazer-se com essas palavras de baixo calão para ela, ou seja, de proferir que ela é gostosa, e de falar você vai ter que tirar a calcinha, quando na verdade ele não tem uma satisfação em detrimento de terceiro, ele só tá realmente maculando a psique dela, a parte psicológica. Não tem como a gente afirmar que é essa questão nesse caso. Mas, por exemplo, doutora, essa fala, né, que o delegado se enquadra como violência psicológica, pode ser que o suposto aí, abusador esteja tentando ver se ele tem um caminho para ele conseguir o assédio? Não estou dizendo especificamente isso, né? Mas esse enquadramento da violência psicológica, ele pode ser que, de repente, o assediador está buscando ali uma abertura, não é? E a vítima se sente constrangida por conta disso. Ela não deixa a abertura, mas ela sente ali uma tentativa, não é, de um assédio. Não estou colocando esse caso específico, não dá para a gente saber. Mas, infelizmente, vários casos são assim, não é? Com certeza, talvez a tentativa dele fosse essa, mas a gente tem que sempre colocar num campo hipotético, porque só ele para saber qual era a intenção dele final. Mas dentro dessa perspectiva que você coloca, nessa hipótese, pode ser que sim, a abertura dele de chegar e falar dos atributos físicos num imaginário de que talvez ela fosse ceder alguma coisa, ainda assim não caracterizaria um assédio. Sim. Mas se, caso contrário, ele viesse a satisfazer-se na frente dela ou a partir de encostar no corpo dela e ter uma satisfação sexual própria, de ter a satisfação da lascívia dele, não é nem é uma prática de ato libidinoso para satisfazer-se, aí enquadraria com certeza uma importunação sexual e no jargão popular do que significa o assédio, não criminalmente falando, não do que está na lei. A gente pode dizer sim que isso é um assédio, né? Mas não dentro da lei. Dentro da lei é outra conotação. Agora, doutora, para quem está acompanhando o nosso balanço geral, por exemplo, muda completamente de figura uma mulher que vai para uma consulta médica, uma mulher que tem um contato com outro homem numa sala fechada, e aí ela é tocada, ela se sente ali constrangida pelo toque durante uma consulta, de repente pode ser até mesmo com um ginecologista, pode ser, não tem problema, mas ela sente um toque que não está enquadrado ali no realmente o que o médico precisa fazer na consulta. Aí a história muda completamente de figura, porque não é só a fala. Não, né? Exatamente, não é só a fala, pode inclusive enquadrar em determinadas circunstâncias até em crime de estupro, porque tem que até avaliar a qualidade ali da condição emocional dela de estar se determinando, da condição dela entender onde ela está, às vezes enquadra até como estupro. Teve aquele caso famoso do nutrólogo, que ele abusava das pacientes falando que era um exame de rotina, não se sabe. Então, dentro dessas consultas, sempre que a mulher tiver a oportunidade de ir acompanhada, se ela puder levar alguém, é sempre orientado. Não é que todo homem é uma ameaça, mas geralmente é um homem, sempre é um homem. Então, esse direito das mães parirem e ter alguém perto na sala, da mulher ir acompanhada numa consulta médica, é sempre voltado a isso. Nesse cenário de pandemia, onde a disseminação do vírus fez com que as pessoas se afastassem, buscassem o distanciamento social e as consultas fossem privadas entre paciente e médico, quantos abusos não devem ter acontecido no meio disso tudo, né? Então... Doutora, principalmente iniciação, por exemplo, assim, né, adolescente ainda precisa começar no ginecologista, é uma primeira visita, tal. É sempre importante a mãe estar acompanhando essa iniciação para evitar casos como esse? Olha, a gente tem que tomar cuidado, sempre falar que a mãe tem que ir, porque às vezes a mãe também é uma abusadora. A gente nunca sabe. Sei. É sempre importante, se esse adolescente estiver precisando de uma ajuda médica e tiver já essa vergonha, que ela vá com alguém de confiança. Ela não necessariamente tem que ir com a mãe. Porque a gente não sabe, muitas vezes crimes acontecem e os autores são os próprios pais. Então pode ser uma amiga de confiança, alguém do círculo dela. Alguém do círculo dela, para ela não se sentir, especialmente se for mulher, para ela não se sentir despreparada e desprevenida. E pra gente fechar, doutora, pode ser que muita gente está acompanhando o Balanço Geral e fala o seguinte: pô, essa mulher foi lá, tentou fazer a denúncia, não é? O médico saiu pela porta da frente da delegacia. A senhora estava deixando muito claro, até antes da nossa conversa em off, que assim, o mais importante, independente se vai ficar preso, se não vai ficar preso, é a mulher não se calar. É a mulher sempre denunciar, independente de qual vai ser essa consequência. Aí está na mão do delegado. Ou, né, tá na mão do delegado, está na mão da justiça. Mas o mais importante é ela não se calar, não se sentir assim... não deixar passar a oportunidade da denúncia, colocando aí, se vai ficar preso, se não vai ficar preso. Porque não é só a prisão também que vai resolver essa questão, né?
Com certeza. Ainda que ele não saia preso dessa situação no geral, ele vai sofrer uma série de sanções. Ele pode vir a ser processado civilmente por essa mulher, ele pode sofrer processos administrativos dentro do próprio CRM, dentro da própria UPA que ele trabalha. Então, assim, consequências e sanções vão ocorrer. O importante é essa mulher ela não se calar e buscar a aplicação da sanção mesmo, seja ela criminal, seja ela civil, seja ela administrativa, ela ir atrás dos direitos dela. Tá certo. Doutora, obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos, sempre bom, né? Porque, como a senhora disse, a lei vem mudando, vem ficando mais rígida, pelo menos, acho que é um avanço importante. A gente precisa entender o passo a passo dessa lei, até para ajudar as mulheres que estão acompanhando a se sentirem confortáveis de fazer a denúncia, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que fazer a denúncia é o primeiro passo para a gente normalizar a mulher buscando ajuda, porque ainda tem aquele sentimento social de que a mulher que busca ajuda foi ela que buscou aquela situação de perigo, de abuso, quando na verdade não, ela está realmente sendo abusada, ela precisa de ajuda e a sociedade tem que reprimir o abuso e não a vítima. Tá certo. Obrigado mais uma vez, doutora.